Ele quer te encher. Você crê nisso? Vamos orar. Pai amado, essa é a tua palavra, Jesus. E nós estamos aqui. Todos nós estamos reunidos neste lugar porque queremos ouvir a tua voz, Jesus. O Senhor já vem falando até agora, mas eu sei que o Senhor ainda tem algo para nos revelar nessa noite. Eu sei que o teu Espírito está nesse lugar e que ainda há pessoas aqui para serem cheias do Senhor. Eu sinto a tua glória nesse lugar, Jesus. Tal como Isaías pôde ver a tua glória, Senhor. Tal como Salomão olhou para o templo e viu o Senhor enchendo o templo com a tua glória. Eu sei que a tua glória está aqui hoje da mesma forma, Deus. E o Senhor está pronto para trabalhar na vida daquele que abrir o seu coração hoje, para que o Senhor possa entrar. Deus, faz a tua vontade, Senhor, e opera no nosso meio, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Sente, irmão, sente. E dê glória para Jesus agora. Deus está trabalhando aqui hoje, irmão, de um jeito diferente. É muito bom quando Deus ele começa a trabalhar no nosso meio, né? Existem dúvidas que no meio daquilo que Deus vai fazendo no culto, Deus vai tirando de nós. Existem medos que Deus vai arrancando. Existem mágoas que vão sendo tiradas. O passado Deus vai apagando. A tristeza do teu coração, o Espírito Santo começa a encher e transformar essa tristeza em alegria. E Deus está fazendo essas coisas aqui com pessoas hoje aqui, irmãos. Segure a mão, sentado mesmo, de quem está do seu lado. Segure com carinho a mão dele. Fala assim: não teme, irmão. Deus tem um propósito na tua vida. Diz para ele: você pode fugir o quanto quiser. Para onde você for, Deus vai estar lá te esperando. Não tem para onde fugir. Irmãos, no texto que foi lido, a Bíblia nos diz que Saulo era um perseguidor da igreja. Ele era um daqueles que estava procurando entrar no meio dos cristãos para matá-los, para que fosse proibido a pregação da palavra no meio do povo. Mas existe um contexto dessa história que está um pouquinho lá atrás. Quando Deus decidiu chamar Saulo, a Bíblia diz que no meio do caminho ele estava indo em direção aos cristãos que ele estava perseguindo. E no meio do caminho apareceu uma luz muito forte diante dele, e a Bíblia diz que ele caiu. Eu não sei se ele estava indo a pé, se ele estava indo a cavalo. A Bíblia não diz, irmão. Muita gente diz que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Paulo caiu. Não sei do que, mas ele caiu. E quando ele caiu por causa da luz que estava diante dele, dentro daquela luz veio uma voz que disse: Saulo, por que tu me persegues? Mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A primeira coisa, irmãos, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, põe a mão no ombro dele, irmão, para ele não se sentir que está sozinho aí do seu lado. Porque às vezes o que Deus ele faz na nossa vida, irmão, às vezes Deus coloca a gente no meio de multidões. Mas tem certas coisas que Deus quer fazer que você precisa estar só. Não pode ter ninguém do seu lado, porque senão Deus não faz. Então coloque a mão no ombro dele para ele sentir que tem alguém do lado dele, para ele não se sentir sozinho agora. Põe a mão aí do lado dele. E escute isso que Deus manda dizer, irmão. Às vezes na sua vida você teve muitas percas. Muita coisa aconteceu errado na sua vida. Você aceitou Jesus, de repente aí você já começou a perder. Ou então você começou a conquistar, mas de repente você começou a perder. E você não sabe por quê.
E Deus diz para você hoje, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus ele tem um chamado para você. Ele te escolheu e do jeito que está ele não pode fazer. Primeiro, para que Deus cumprisse o propósito da vida de Paulo, ele precisou cair, ele precisou voltar lá para onde estava. Primeiro você vai voltar a ser cego. Você vai voltar a ser cego. Antes de você nascer, você não enxergava nada, não é? Você cresceu e você acha que é alguma coisa, então agora você vai voltar a ser cego. E ele ficou cego, diz a Bíblia, que por 3 dias ele ficou cego. E quando ele estava cego, enquanto Paulo estava ali, Saulo, dormindo na cama de um homem, que ele foi conduzido até a casa desse homem, a Bíblia diz que ele ficou dormindo e deitado por 3 dias, sem comer, sem beber. O seu corpo estava ficando fraco, mas ele não queria comer nem beber. E enquanto Deus estava tratando com Paulo ali, naquela tristeza, na angústia, na solidão de Paulo, enquanto Deus estava falando com ele ali, Deus preparou do outro lado um profeta para abençoar Paulo. E Deus falou com o profeta e disse: Ananias, levanta e vai até a rua que se chama Direita, porque ali existe um homem chamado Saulo, e ele está orando nesse momento. E eu envio você para que vá lá. Ele está cego. Você vai colocar as suas mãos nos seus olhos, vai orar por ele, e ele vai ser liberto da cegueira, e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Mas para que Deus abençoasse Paulo, era preciso que o profeta se levantasse, pastor. Se o profeta ficasse parado, nada ia acontecer na vida de Paulo. Enquanto o profeta estivesse na sua casa ouvindo a voz de Deus, mas não se mexia para nada, Paulo ia continuar cego. Coloque de novo a mão no ombro do seu irmão, coloque. Diz para ele: Deus está preparando o profeta para te abençoar. E se o profeta estiver acomodado, Deus vai despertar esse profeta, porque a bênção de Deus não vai chegar na tua vida. Não importa se o profeta está acomodado, se o profeta não está buscando, se o profeta está longe de Deus, não importa se Ana está orando e o sacerdote não está entendendo que é Deus que está falando com Ana, não importa. O que importa é que Deus está falando com Ana. Não importa. Mas o profeta, irmão, ele não estava só acomodado, não. Ele era medroso também. Ele disse: Senhor, mas nós já ouvimos falar desse homem. Ele está perseguindo os cristãos. Se eu for lá, ele vai me matar. Deus disse: olha, Ananias, você não está entendendo nada. Eu chamei ele porque eu tenho ele para mim como um vaso escolhido. Aquilo que você não tem coragem de fazer, Ananias, eu estou levantando um para que faça. Aquilo que o seu medo está te impedindo de fazer, eu escolhi ele para que ele vá diante de você e diante dos gentios e pregue a minha palavra com ousadia. Ah, irmão, põe a mão no ombro de novo do teu lado. Põe. Diz para ele: não seja covarde. Deus quer te levantar. Diz para ele: Deus quer te levantar. Fala para ele: pare de ser acomodado. Comece a orar. Comece a buscar. Comece a entrar na intimidade com Deus. Porque existem coisas que Deus quer te mostrar. Existem coisas que Deus não quer dar profeta. Deus quer falar com você. E às vezes, irmão, nós estamos lá incrédulos que dizemos: Deus usa o profeta. E Deus está dizendo: eu não quero usar profeta. Eu quero falar com você. Nós estamos: Deus, quando é que o Senhor vai falar comigo? Deus está dizendo: quando você voltar a entender que sou eu que quero falar com você. Não é você que quer ouvir a minha voz, é eu que quero falar com você. Esse desejo que nós temos de ouvir a voz de Deus, na verdade, é o Espírito Santo falando: eu quero falar com você. Bate no ombro do teu irmão de novo, diz para ele: desperta. Ananias, com todo o medo que tinha, com todo o seu preconceito a respeito de Paulo, ele se levantou e foi até a casa onde Deus havia mandado ele ir. E quando ele chegou lá, quando ele entrou no quarto onde Paulo estava, ele não precisou dizer muita coisa, irmão. Porque quando ele chegou lá, Paulo já gritou o nome de Ananias. Paulo entrou pelo quarto, ou melhor, Ananias
quarto e Paulo já gritou: Ananias! Ele disse: mas como é que você sabe que sou eu? Ele disse: porque enquanto eu estava aqui, Deus já tinha me dado uma visão. Deus me deu uma visão que por aqui entrava um homem chamado Ananias. Ele iria orar por mim, os meus olhos seriam abertos e eu seria cheio do Espírito Santo. É você que está aqui para me abençoar, não é? Bate no ombro do teu irmão e diz para ele: é você que veio que me abençoar hoje, irmão. Diz para ele: você pensou que é só vir dar glória a Deus? Não, você veio aqui foi para me abençoar hoje. E Ananias falou para ele: sou eu, Paulo, sou eu. E orou por ele. Quando orou por Paulo, a Bíblia diz que dos seus olhos caíram como duas escamas. E na mesma hora, Paulo foi cheio do que, irmãos? Do que? Foi cheio do que, irmãos? Quem quer ser cheio do Espírito Santo hoje, amigo? Ele foi cheio do Espírito Santo. Eu não vou demorar muito não, irmão, porque o que Deus quer falar é pouco aqui. Mas o problema agora, irmão, foi que Paulo foi cheio do Espírito Santo. E como que ele ia explicar para aqueles que estavam perseguindo ele que agora ele não era mais o mesmo? Que antes ele matava, mas agora ele pregava a palavra de Jesus. Oh, Jesus. Bate no ombro do teu irmão e diz para ele: tenha medo não, irmão. Fala para ele: fica com medo de mim não, irmão. Diz para ele: Jesus vai me levantar, irmão. Fala para ele. Vai, irmão, fala se você quer. Fala: Jesus vai me levantar. Mas não tenha medo de mim não. Porque o que vai descer sobre a minha vida é o Espírito Santo. Deus vai me encher do Espírito Santo. Fala aí, irmão. Quem não fala é porque não crê. Bate no ombro dele e cai. Diz para ele: você também vai ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui é para quem crê, irmão. Para quem crê. Isso aqui não é para qualquer um, não. Quem crê, irmão? Quem crê que você vai ser cheio hoje? Vai ser cheio. E Paulo apareceu agora no meio dos discípulos. Ele apareceu no meio dos discípulos, mas ele já não era mais Saulo. Não era, agora ele era Paulo de Tarso. Teve o seu nome mudado? Não, ele já tinha duas nacionalidades. Ele só usou a outra que não muita gente conhecia. Falou: agora eu vou usar aquele outro para que não assuste tanto os cristãos assim. Vou mudar. E agora, como Paulo, ele entra no meio dos cristãos. Mas aqueles que conheciam ele falavam: não, aqui esse não pode entrar. Não, mas ele foi batizado por Deus. Não, mas ele não pode entrar. Mas foi Barnabé que levou ele, batizou nas águas. Não, mas ele matava os cristãos e agora ele quer falar que é um de nós. O que ele quer fazer aqui no nosso meio? Barnabé disse para ele: olha, mas teve um profeta lá atrás, por nome de Ananias, que orou por ele. Quando orou, ele estava cego. E quando orou por ele, a sua visão abriu. E ele foi cheio do Espírito Santo. Ah, mas os discípulos disseram: não, mas aqui no nosso meio não. Tem muita gente querendo se crescer no nosso meio. Agora vem esse que destruía tudo para entrar aqui para matar a gente também. Irmão, levante a sua mão porque eu quero profetizar algo para você. Levanta. Quem tem promessa de Deus aqui, irmão? Quem tem? Escute isso agora, irmão. Ninguém acredita naquilo que você foi chamado para fazer. Você está caminhando e ninguém está acreditando no chamado que você tem. Todos estão te rejeitando. Aonde você pisa, todo mundo vira as costas para você. Aonde você vai, todo mundo fala que você é mais um que está no meio da igreja, que está no meio dos cristãos. Mas escuta o que Deus manda dizer. Levanta bem alto a mão, irmão. Levanta. Quem crê nisso que eu vou dizer, levanta bem alto a mão. Ainda que ninguém creia, irmão, ainda que todos esqueçam de você, não importa. O que importa é que o Espírito Santo vai descer sobre a tua vida. O que importa é que Deus te escolheu. O que importa é que a unção que Ele tem para você, ninguém vai tirar. O que importa é que quem Ele escolheu não fui homem, não foi pastor. Foi Deus que te escolheu. O que importa, irmão, levanta a cabeça.
Aleluia, Deus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não pode. Bate no ombro de quem está do lado e diga: Jesus te escolheu para brilhar. Diz para ele por que você está abafando a tua luz. Jesus te escolheu para brilhar. Ai, irmão, que o diabo quer, irmão? O que ele vai fazer? Foi Jesus que te escolheu, irmão. Ah, mas o diabo fechou uma porta ali, não tem problema, Deus abre 7 para você. Não, mas é que eu não consigo orar, eu estou fraco, não tem problema, irmão. Olha aqui, a Bíblia diz que no dia em que o homem foi preso, a Bíblia diz que foram os 2 homens presos, Pedro e Tiago. Tiago já tinha morrido decapitado e o rei falou: o próximo é Pedro. Ah, irmão, talvez a sua cabeça esteja na lista do diabo. Ele já falou: o próximo a morrer é você. O próximo que vai parar de orar é você. O próximo que não vai entender mais nada da igreja é você. O próximo que vai ver todo mundo dando glória a Deus e vai ficar com a boca fechada é você. O próximo que vai cair é você. Mas aí, o que aconteceu? Pedro estava preso lá. Não sei, a Bíblia não diz se ele estava chorando, se ele estava cantando, o que ele estava fazendo lá, eu não sei. Eu só sei que quando Pedro estava preso, o Espírito Santo foi lá e tocou em uma multidão lá fora, irmão. E a multidão falou: olha, já que Pedro está preso, nós não podemos fazer nada por ele lá dentro, mas nós podemos fazer daqui de fora. Vamos reunir todo mundo lá em casa, porque nós vamos orar por Pedro agora. Tem nada para fazer, crente? Vamos orar por Pedro. Vamos orar por Pedro. E foram caçando os irmãos ali que gostavam de oração. Falaram: vamos orar por Pedro agora. Quem gosta de oração aqui, irmão? Quem gosta de oração? Vamos orar por Pedro. É hora de orar por Pedro agora. Pedro está preso. Hoje não, irmão. Hoje se o irmão está morrendo, a pessoa vai para cá. É que é a minha vez de crescer agora. O irmão está precisando de você estender a mão e você dá o pé para ele, que é para afundar logo, que é para você subir. A igreja falou: vamos orar por Pedro. Vamos orar. Bate no ombro do teu irmão e diz para ele: vamos orar, irmão. Olha, é hora de orar, irmão. Vamos orar. Mas jovem, prepara aquela música da Isla lá que vocês cantaram aqui. Adorador lá. Alguma coisa assim, prepara aqui. Quando eles começaram a orar, a Bíblia diz que as portas onde Pedro estava começaram a se abrir, irmão. Quando eles começaram a orar, Deus foi lá e enviou um anjo, segurou na mão de Pedro. Estavam os soldados todos na porta ali, mas o anjo segurou na mão de Pedro e falou: Pedro, é sua hora de caminhar, Pedro. Eu não te escolhi para ficar parado, Pedro. Vamos caminhar, Pedro. E aqui Pedro estava caminhando, irmão. Quando Pedro estava caminhando, os soldados estavam ali também, mas ninguém estava vendo nada. Porque quem está no Espírito, o diabo não pode ver, não, irmão. Vamos passar, Pedro. Vamos caminhar. E ele começou a caminhar. Vamos caminhar, Pedro. Vamos caminhar. É hora de levantar. E Pedro foi caminhando lá para fora. Quando ele chegou lá fora, irmão, Pedro falou: eu voltei de um sonho. Isso aqui é um sonho, rapaz. Ele olhou assim: como eu estava lá dentro, como é que eu estou aqui fora já? Diz para quem está do seu lado: o seu milagre vai chegar tão rápido, irmão. É tão rápido. Diz para ele: é tão rápido que você não vai nem perceber. Você vai pensar que é um sonho, mas não é. É o céu de Deus. É Deus trabalhando. E aí, Pedro? Oh, Jesus. Quem crê nesse mistério? Quem crê? Pedro foi lá. E quando ele viu que estava solto, ele foi lá, irmão, bateu